Graças e paz, irmão. Irmão, eu vou compartilhar com vocês desde ontem à noite. Eu estava dormindo e antes de eu dormir eu orei ao Senhor. Eu disse para o Senhor mostrar para mim o que estava por trás de tudo isso, sobre a viagem, sobre o encontro que ia ter lá em Iruaçu. E eu deitei para dormir. E eu disse assim ainda para o Senhor, eu creio que o Senhor vai falar comigo, algo o Senhor vai me mostrar. Quando deu umas 3 horas da madrugada, eu comecei a entrar num sonho onde eu ia para um lugar onde eu nunca tinha ido, e eu sentia um pavor, um medo tão grande de estar naquele lugar. E eu perguntava do Senhor: por que o Senhor me trouxe aqui, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? E o Senhor, e Ele dizia assim para mim: você pediu para mim mostrar para você. E eu ficava com muito medo, irmão, muito medo daquele lugar. Eu nunca tinha ido nesse lugar. Tipo um balcão, mas tinha uma âncora, e nessa âncora tinha ao redor dela tinha vários oferendas. Tinha feto, tinha bicho, tinha tudo ali que você imaginava morto, podre. E eu dizia para o Senhor: eu não quero ficar nesse lugar, não quero ficar nesse lugar, Senhor, me tira daqui. Eu pedia misericórdia do Senhor para o Senhor me tirar daquele lugar. E eu chorava, porque eu me senti medo, eu me senti incapaz de guerrear naquele lugar, eu me senti uma fraca. E quando eu volto, irmão, meu estômago inchado com dor, muita dor e desespero. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia, eu fui pro banheiro, o Abraão perguntou o que eu tinha, eu disse que eu não estava bem, eu estava passando mal. E ele liga por videochamada pela apóstola, eu falo para ela e o que tinha acontecido outro dia do meu sonho. Irmão, mas eu nunca tinha visto, meu estômago estava, parece que eu estava grávida, de uns 5 meses já, muito grande, minha barriga inchada. E foi feito ali tudo, a apóstola orou por mim. Aí eu vou contar para vocês a minha experiência de hoje, irmão. Logo quando eu cheguei aqui, que começou, a apóstola pediu para orar, começou a mover, eu senti ânsia de vômito, fui no banheiro. E nisso o Senhor me deu a visão. Ele mostrou assim para mim o nível de guerra que ia acontecer aqui. Só que eu não compartilhei com a apóstola. Eu só disse para ela: senhora, se prepara que vai se manifestar muita gente. Só isso que eu falei para ela. Mas eu não compartilhei o resto. E agora no meu arrebatamento, o Senhor me cobrou isso. Ele falou que Ele me mostrou, e eu não falei nada para os servos do Senhor, que era para ela e para o apóstolo, o que ia acontecer. Por que o nível de guerra? E o Senhor me leva a guerrear pela obra, o Senhor me leva a guerrear pelo encontro com Deus em Iruaçu. E o Senhor mostrava para mim o que Ele ia fazer naquele lugar. Ele dizia: minha filha, eu vou te mostrar o que vai acontecer nesse lugar. Eu via muita gente sendo batizada em línguas, sendo tocada pelo Espírito Santo. E eu vi ali pessoas sendo renovadas, pessoas realmente que estão indo para buscar com sede. Eu via tudo isso. E ele dizia: diga para minha filha que é para ela ter paz, porque eu estou no controle de tudo já. E ele falou, agora eu vou te levar lá para a frente da igreja. Vinha para frente da igreja, guerreava. Só que eu sentia um pouco de medo. E o meu anjo dizia: você não tenha medo, porque nós estamos com você. Eu começava a guerreava pela vida de muita gente. Eu guerreava pela vida até do presidente. E eu dizia assim: por que está acontecendo tudo isso? E ele dizia bem assim: é necessário você guerrear, é necessário você fazer isso. E eu começava a guerrear, irmão, um nível de guerra que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha presenciado aí na frente da igreja. E o Senhor falava que isso só é o começo, que a gente tem que estar preparado, vigilante. Tem que estar vigilante em tudo, porque o inferno todo se levantou contra essa obra. O inferno todo. Não é só um demônio agora, irmão. É o inferno todo que quer paralisar tudo. Então nós temos que estar vigilante. E depois de tudo, eu ia ao céu, ser renovada,
chorava muito, porque o Senhor falava para mim que quando Ele me desse uma visão, eu tinha que compartilhar com o apóstolo, principalmente quando fosse uma visão assim de guerra. E foi isso, irmão, minha experiência de hoje. Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Eu queria começar contando por uma visão que eu tive na hora que a gente estava adorando o Senhor. E a apóstola estava louvando ao Senhor. E aí, nessa visão que eu tive, irmãos, eu via o Senhor como um homem muito alto, andando na igreja. E eu tentava olhar para o rosto dele, eu via que era como um sol. E ele estava com uma bata branca, muito linda. E eu escutava quando ele dizia bem assim: eu fui atraído pela oração de vocês, e eu estou aqui nesse lugar. E o Senhor começou a falar, irmãos, dentro do meu coração, no meu íntimo. E ele dizia o seguinte: que hoje ele estava curando muitas pessoas de enfermidades físicas e espirituais também. E o Senhor falava que era para mim dizer isso para a igreja. E ele dizia essa palavra: muitas pessoas. Tá bom, irmãs. E aí essa foi a visão. A gente continuou orando, continuou adorando. E teve uma hora que a apóstola Janaína, ela ministrou um arrebatamento em mim. E os anjos do Senhor apareciam. E ali eu fazia a pergunta dos anjos, né? Eu testava os espíritos. E o anjo confirmava que eles faziam parte do Senhor, sim. E que eles acreditavam no Senhor. E quando eu chegava lá no céu, irmão, o anjo dizia bem assim: quando você voltar desse arrebatamento, uma das primeiras palavras que você vai dizer é o seguinte: eis que eu aguardo cada um deles, né, cada um de vocês, no dia do juízo final. O Senhor falava isso. Nesse momento o Senhor, Ele mandava eu olhar para a terra, e eu via, irmão, uma mulher lá fora. E essa mulher, ela ficava rindo para a gente. E o Senhor falava bem assim para mim, aquele anjo que estava do meu lado: ela está blasfemando contra o Senhor. Ela está blasfemando contra a oração. E ela ria, irmãos. Ela dava gargalhada. E eu olhava assim, o cabelo dela todo bagunçado. E no meu íntimo eu sentia, irmãos, que ali era uma bruxa. E nesse momento, irmãos, quando eu estou olhando aquela mulher, eu vi um grande demônio na minha frente, assim, todo equipado de armadura, sabe? A armadura dele era preta com cinza. E ele dizia assim: eu estava ansioso, eu estava esperando para começar essa oração, porque eu estou pronto para a batalha. Ele dizia isso, irmãos. E aí nesse momento, irmãos, esse demônio, ele vinha me atacar, e eu começava a guerrear contra ele no espírito. E a gente guerreando. Aí o Senhor falava bem assim: não tenha medo, porque você não está sozinho. Nesse momento, irmãos, é como se os meus olhos, ele abrisse ainda mais, e eu conseguia ver os irmãos dentro do meu arrebatamento. Eu via os irmãos orando, eu via os irmãos guerreando no espírito. É como se eu conseguisse, irmãos, assim, detectar, ouvir a oração de vocês. E eu ouvi alguns irmãos assim, dizendo para o Senhor: Senhor, nos dá vitória, Senhor, vai na nossa frente, Senhor, que todo demônio seja cortado. E aquele demônio, irmãos, resistindo, o mal resistindo. E ele dizia assim: vocês não vão nos vencer. E aí, irmãos, de repente, ele levantava os dois braços assim. Quando ele levantava os dois braços, eu enxergava por detrás dele um portal. Dentro desse portal, que eu creio que era o portal para dentro do inferno, eu via, irmãos, assim, grades, cadeias se abrindo e demônios saindo de dentro dessas cadeias. E eu via, irmãos, interessante que eu via até leão equipado, saindo de dentro desse portal, vindo guerrear contra nós. E ali, irmãos, nesse momento o Senhor falava assim: não temas, porque vocês não estão sozinhos nessa guerra. Essa foi minha experiência. Graças a Deus, irmãos. Minha experiência de hoje, a apóstola, ela ministrou sobre a minha vida. Mas antes dela ministrar, irmãos, eu estava orando ao Senhor. E o Senhor, Ele me encheu da glória dEle hoje. Quando ela veio para orar sobre a minha vida,
e os 2 anjos do Senhor, ele aparece para mim. Eu fazia a pergunta para ele, ele respondia, e ele me levava no céu, irmão. E chegando lá, irmão, para mim foi muito maravilhoso. Eu nunca tinha visto tanto anjo junto e me recebendo com alegria lá no céu. E ele estava em festa, e logo eu perguntava do anjo que estava do meu lado. Eu falava assim: por que está tendo essa festa? Por que está acontecendo isso? Ele falava assim: você não está vendo? Eu falava: não. Ele falava: olha para baixo. E eu olhava, irmãos, eu via aqui a roda de oração, e logo veio descendo uma grande luz naquele meio. E ele falava assim: eu tenho me alegrado com a adoração de vocês, e hoje o céu está em festa. E ele começava a falar, irmãos, e ali eu só conseguia chorar. Eu só chorava porque o Senhor, ele falava que todas as noites ele tem descido sobre esse lugar, tem olhado cada um de nós, tem visto a nossa adoração, tem se alegrado com ela. E depois, irmãos, ele falava assim: você vai para uma guerra. E quando eu estava indo, irmão, antes de eu sair de lá, eu via o irmão Elivan. E ali o irmão Elivan estava falando em línguas, e o Senhor estava falando com ele, e eu queria entender. Eu falava assim: eu posso chegar perto? Aí o anjo falava: não, você tem outra missão para você fazer, você vai em outro lugar. Eu falei: pô, mas deixa eu ouvir rapidinho. Ele falava: não, você não pode. E eu falava: amém. E eu saía dali, irmão, e eu ia guerrear. E eu guerreava, irmão, pelos irmãos que vão trabalhar no encontro em Uruaçu, e os outros irmãos que vão fazer o encontro. E ele falava para mim assim: se prepara, porque a guerra é grande. E eu falava: amém. Irmãos, eu achei que eu ia para um campo de batalha. E ele falava assim: você não vai para aí, você vai lá no inferno libertar algumas almas que vão a esse encontro, porque o Senhor, ele tem plano na vida de cada uma dessas pessoas. E eu falava: tá bom, Senhor. E eu descia, irmão. Naquele lugar eu começava a guerrear. Eu via muitos irmãos lá que eu fazia esse encontro presos dentro de gaiola. E ele falava para mim guerrear, para me tirar aquelas pessoas de lá. E ali eu começava a guerrear, começava a entrar numa batalha com eles. E eu conseguia tirar aquelas pessoas de lá. E ele falava assim: não cesse a guerra, porque aqui eu tenho dado vitória, mas o diabo, ele não vai parar. Mas diz para minha serva que a vitória que eu dei para ela, eu vou cumprir. A vitória lá vai ser grande. O diabo, ele não vai prevalecer naquele lugar. Eu falava: amém, Senhor. E aí eu falava para ele bem assim: Senhor, tem algo que a gente precisa fazer? Ele falava assim: antes de vocês chegarem lá, é para vocês todos que vão viajar entrar num propósito, porque eu quero me revelar ainda mais forte. E eu falava: amém. E ali, irmão, ele me trazia de volta. Amém. E essa foi minha experiência. Eu estava conversando com o apóstolo. Eu tinha pegado um pano ali. Eu falei assim: pega aqui sua capa. E ela falou assim: tu quer ver? E eu nem tinha respondido ainda, né? Ela já estava orando. E ali ele me levava, irmão, no céu. E eu pude ver, eu pude contemplar a capa que ela tem.
mas não era só uma capa. Ela vinha tipo com um vestido. Ele era branco, bem branco, irmão, parecia assim um algodão. E nessa capa ela era toda... Ela tinha pelas beiras assim um dourado, muito bonito. E umas pedras sobre a cabeça dela. E uma coroa. E eu falava para o Senhor, falava assim: por que tantas pedras nessa coroa? E Ele falava assim: é as obras que ela tem feito e o que eu tenho me agradado, eu tenho colocado na coroa dela. E eu falava: mas são muitas, não tem mais nem onde caber. E ele falava assim: mas ela é obediente e eu tenho me honrado com o que ela tem feito. E ali, irmãos, eu via aquela asa dela, eu via uma armadura dela, e eu via um anel no dedo dela, um anel muito bonito. Só que ele não falava para mim o que significava aquele anel. Ele falou que ele mesmo ia se revelar para ela e ensinar ela a usar aquele anel. E tudo aquilo ali, irmãos, eu ficava maravilhado, porque eu via ela andando com aquele vestido, com aquela capa muito linda. E ele falava assim: fala para ela que eu tenho me alegrado com ela, e eu estou esperando a minha filha, porque ela é a menina dos meus olhos. E eu estou contando as horas para que ela esteja aqui comigo. E eu falava: tá bom, Senhor, eu vou falar para ela. E foi que eu voltei. Amém? Amém. Eu me lembro assim vagamente, né? Eu ouvi a voz muito distante do apóstolo, bem distante mesmo, assim, até a hora que ele chamou pelo meu nome. Aí depois eu não ouvi mais ele, e eu ouvi só a apóstola quando ela ministrou na minha vida. Eu estava de olho fechado, mas eu estava vendo o que estava acontecendo. Quando ela ministrou, ela botou o dedo na minha testa. Quando ela tirou, irmãos, eu nunca tinha visto antes como eu vi hoje. Um ser imenso, bem grandão. E aí ele abriu a asa dele e me abraçou, né? Aí eu senti uma paz e eu fiquei alegre, porque eu nunca tinha visto, né? E aí depois eu me vi numa sala totalmente branca. Mexendo, eles estavam mexendo em mim. E eu senti que o Senhor, Ele estava trabalhando na minha cirurgia, na minha cesariana. E agora, quando eu voltei, parece, irmãos, que eu fiz outra cesárea, que eu estou com dor, não estou conseguindo nem andar, como se eu tivesse feito uma cesariana recentemente. E assim, eu creio que o Senhor, Ele renovou, irmãos, as minhas trompas, porque, para quem não sabe, eu cortei elas para não ter mais filhos. E isso, o Senhor, Ele sabe que todo dia eu me arrependo, né? E eu pedi para Ele que, se Ele fosse comigo, Ele ia restaurar, né? E hoje Ele fez isso, irmãos. Eu estou aqui sentada, mas eu não posso nem tossir, que dói. Eu não consigo nem como é que eu vou para casa andando. Amém? Essa é a minha experiência. Graças e paz, irmão. Eu vou contar um pouco da minha experiência de hoje, quando a apóstola veio ministrar em mim. E, irmão, eu não fui logo de primeira. Era muito demônio, não deixou eu ir, eu voltei. E eu voltei desesperada, porque eu não conseguia ir. Aí, quando ela ministrou a segunda vez, aí o meu arcanjo de guerra e mais 2 anjos que estão me acompanhando desceram e me levaram. Eu fui numa sala para ser restaurada, para ter mais autoridade. E depois ele me leva no lugar que eu já tinha ido antes, lá no céu, debaixo de uma árvore. E de longe eu vi uma mulher. E eu disse para ele, para o meu anjo, eu disse: você, eu conheço essa mulher, eu já falei com ela aqui. Ela já me deu bons conselhos. Ele falou: mas ela precisa falar com você de novo. E foi o Senhor que mandou. Aí eu disse: amém. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que era Débora. E eu disse para ela: eu já falei com você antes. Aí ela disse para mim: mas eu estou aqui porque o Senhor mandou. Aí ela me dá muitos conselhos, irmão. Ela fala para mim sobre autoridade.
ela fala para mim como eu estou sendo uma mãe agora. E eu disse para ela, mas o Senhor tem se alegrado de que eu estou fazendo? Ela falou assim, o Senhor, Ele se alegrou, porque agora sim você está tendo uma autoridade de mãe. Agora sim você está fazendo a coisa certa. E você tem que continuar assim. Não pode dar o braço a torcer. E ela começou a me dar muitos exemplos na Bíblia. E começou a conversar comigo. E eu comecei a chorar, irmão, porque eu tinha pedido muito do Senhor que Ele falasse comigo se realmente eu estava certa de tudo isso, essa mudança. E ela disse para mim, o que eu falei para o Senhor, ela falou. E ela disse, o Senhor falou para você não chorar mais, porque agora está do jeito que Ele pediu, que Ele mostrou para você. Aí eu falei bem assim, agora eu choro de alegria. Eu não choro mais de tristeza, eu choro de alegria. E ela falou bem assim, agora você vai ter que chorar de alegria. E descansa, que o Senhor já tomou conta e está na mão dEle. Aí eu disse amém. Aí ela falou bem assim, só não esquece, não pode dar o braço a torcer. Continue desse jeito, pulso firme. Aí eu disse amém. E quando eu volto para cá, foi uma guerra para mim voltar. Eu sentia como se meu corpo fosse falecendo. E eu dizia que eu falava assim, um grito, eu pedia um grito de socorro, como se tudo em mim fosse paralisar. E eu tentava voltar e eu não conseguia. E eu guerreava pela minha vida mesmo para me voltar. Eu guerreei pela minha vida hoje para me voltar. E eu não conseguia. E eu dizia, Senhor, a autoridade que o Senhor me deu, eu tenho que usar. E eu não conseguia usar porque eu deixei um medo entrar dentro de mim. Então eu precisava arrancar aquele medo. Eu precisava tirar esse medo dentro de mim para eu poder derrotar aqueles demônios, para que eu voltasse. Eu precisava fazer isso, mas eu não conseguia, porque era um medo muito grande. E eu dizia bem assim, mas eu nunca senti medo como eu estou sentindo agora. E o Senhor fez eu voltar no passado. E Ele dizia para mim que quando Ele me levantou como uma guerreira, Ele não queria que eu tivesse medo das coisas. E porque eu tinha deixado esse medo entrar dentro de mim, então eu precisava guerrear para tirar esse medo, para me voltar. E eu consegui guerrear e arrancar esse medo que estava doendo. E eu não conseguia voltar por causa desse medo. Mas hoje eu consegui guerrear pela minha vida e tirar esse medo que eu estava sentindo. E foi isso a minha experiência. Amém. Contar a minha experiência de ontem e de hoje. Ontem a minha experiência, eu fui em arrebatamento. O Senhor me leva até o céu. Ontem a minha experiência, o Senhor me leva, os anjos, fazia pergunta para eles, Ele me levava até o céu. E quando eu chegava lá, aí sempre é aquele mesma coisa, portão. Aí tinha tipo ver se meu nome estava escrito para me poder entrar. E quando ele estava verificando, eu fiquei com certo medo de meu nome não estar lá para mim entrar. Porque eu falei, será que eu vou entrar hoje no céu? E quando eu olhei, eu me surpreendi. Lá no finalzinho, assim, estava escrito. Aí quando eu entro e eu já sinto aquela leveza, aí o anjo, me levava até num certo rio. Aí tinha tipo um banco. Aí ele falava, senta. E o banco era tão pequenininho. E eu precisava sentar. Aí quando eu sentava, aí lá vem um homem de luz, sabe? E ele vinha com um balde. E eu falei bem assim, o que vai acontecer? Aí ele falava bem assim, eu vou te dar um banho. Aí eu falei bem assim, mas não precisa, eu tomo banho em casa. Aí ele falava, não é esse banho que eu quero te dar.
Aí eu falei, ai, entendi. Aí quando ele jogava aquele balde aí, parecia que saía toda tristeza e desânimo, aí ele ia jogando. E quando ele jogava, ele falava bem assim, tenha paz. Aí eu falava assim, aí eu não ficava calada, eu ficava calada só pensando comigo. E quando ele jogava aquele balde, eu começava a ver os erros que eu estava cometendo. E ele jogando aquele balde, ele conversando comigo e falava bem assim, tenha paz. Tudo está caminhando no caminho certo. Aí eu falei assim, amém. Aí ele me levantava, ele falava, vem trocar de roupa. Aí quando eu olhava, parecia que assim, amados, era uma coisa assim de rápido. Quando eu olhava, eu entrava no negócio, quando eu piscava, eu já estava com uma roupa e já estava saindo. E eu querendo entender o que estava acontecendo. Aí ele falava, bem, agora senta. Quero conversar com você. Um recado para você levar para a igreja. E ele falava bem assim, para você entender bem, eu quero que você se lembre do sonho que você teve esses dias. Aí eu falei bem assim, mas qual? Porque desde o começo do ano eu estou tendo sonho. Mas qual deles? Ele falou do sonho que tu acordou e tu não conseguiu dormir mais. Aí eu falei, mas qual? Ele falava bem assim, aí ele começava a falar. Aí o sonho que eu tive, amados, foi assim, apareceu um homem do meu lado, e creio que era o anjo, eu chamava de anjo. E aparecia 2 montanhas. Uma montanha lá no topo, ninguém sabia o que era. E na outra montanha era assim, ela não era tão fácil de subir. Ela era fácil de subir, quer dizer. E tinha um enorme celular em cima da montanha. E a outra montanha, né, que era difícil. Aí eu via, ele falava, observe bem. E eu via as pessoas subindo, mas não conseguiu subir muito e caiu. E elas pegavam e desistiam e iam para outra montanha que era mais fácil. Aí eu falava assim, eu quero tentar subir nessa daí. Mas quando eu tentava subir, eu caía. E eu falei, mas qual é o segredo para subir isso? Aí o homem que estava do meu lado, que eu chamava de, creio que era o anjo do Senhor, dizia para mim, você precisa de foco. Eu falei, mas como eu vou ter foco? Aí eu falei bem assim, que tem muita gente gritando, eu não consigo ter foco assim. Ele falou bem assim, pense só em Deus e você vai conseguir. E amados, eu tentava, mas não conseguia. Até que eu falei bem assim para ele, eu posso ver o que tem na outra montanha? Porque eu via muita pessoa lá. Aí quando eu via aquelas pessoas adorando o celular. E parecia que elas estavam assim, fora de si, elas estavam tão assim, como pode dizer, parecia que elas estavam assim, ligadas, não sei, parecia que elas estavam sendo controladas. E eu via como uma certa moça se levantava, ela estava de joelho, assim, tipo, fazendo um movimento com a mão. E ela se levantava e até mim, ela falava bem assim, junte-se a nós, adore o nosso Deus. Aí eu falava assim, mas o meu Deus não é o celular. Aí ela repetia a mesma frase muitas vezes. Ela falava, adore o nosso Deus. E eu ficava olhando, eu observava aquilo e eles adorando. Aí eu pegava, né? E aquilo parecia que me dava motivação. E eu falava assim, eu vou conseguir subir essa montanha, no sonho. E eu conseguia subir. Quando eu chegava no topo, eu nem falei isso pra senhora. Quando eu chegava no topo, tinha tipo um livro aberto. E no livro, parecia que eu entrava dentro do livro e começava a contar uma história da minha vida. E voltando para minha experiência, o anjo contando aquilo para mim, falava bem assim, muitos mesmo estão adorando o celular em vez de mim, que eu que os criei. Eu falava bem assim, como assim? E ele falava bem assim para mim, filha, muita gente acha que é tão difícil me servir e começo a servir o que é mais fácil e adorar outro Deus que não sou eu.
que só existe um Deus que sou eu, mas ele insiste em inventar outros deuses. E quando o anjo falava isso para mim, ele falava assim, não é só pessoas do mundo, mas sim gente da igreja. Pessoas que estão muito, muito viciadas em celular. E eu já avisei, não foi só uma, foi muitas vezes. E eu falava assim, mas isso quer dizer que isso é para mim? Aí ele falava assim, para todos, não tem exceção, para todos. E ele começava a falar bem assim, o que eu pedi da minha igreja, eles não estão fazendo. Eu pedi para muita gente, eu não pedi o celular, porque eu sei que o coração, eu sei que eles usam por necessidade, mas tem muita gente que não usa por necessidade. Aí ele chegava na hora, ele falava bem assim, muita gente não consegue viver sem celular. Até na hora de comer, tá com o celular, não consegue largar 1 minuto. E ainda diz que é meu servo. Aí eu ficava calado. E o Senhor falava bem assim, você viu naquele sonho? Para você conseguir conquistar, você precisa de foco e prestar atenção na minha presença. Tem que ter focos, ele falava para mim. Aí depois ele começava a falar algumas coisas que é pessoal para mim. Aí chegava na hora, eu ia algumas casas e voltava. Aí a minha experiência de hoje foi que a apóstola ministra em mim. Aí chegava na hora, né, eu fazia as perguntas para os anjos e ele respondia que sim. Aí o Senhor finalizava o que ele queria falar para mim e me revestia de novo e falava bem assim. O Senhor falava para mim bem assim, eu estou me agradando muito de você, porque eu vejo que você fez uma enorme mudança. Eu falei, mas como assim? Ele falava bem assim, eu estou vendo que tu está tendo mais inteligência. E eu falava, nossa, eu sou tão burra assim. Aí ele falava, não é isso que eu estou querendo dizer. É que, sei lá, tu deu uma melhorada, parece que tu tá vivendo agora. Aí eu falei, nossa. Aí eu ri, comecei a rir. Ele falava assim, mas agora é sério. Aí eu vi que ele já mudou de humor. Aí ele falava bem assim, tu vai começar a ouvir o Senhor e obedecer. Tá ouvindo? Eu falei, sim, tô ouvindo. Só concordava com essa cabeça. Aí ele falava bem assim, buscar o Senhor mais e mais, porque o Senhor quer te usar muito. Aí quando chegava na hora, ele falou, levante-se, vem. Aí ele me levava para uma sala de tratamento. Aí eu saía da sala. Aí ele começava assim a falar comigo. Ele falava bem assim, olha, e não esqueça. Ele falava, agora o Senhor está mandando você obedecer. Não esqueça de falar o recado de ontem, do seu arrebatamento. Aí eu falei bem assim, mas eu não gosto muito de falar porque eu me enrolo todinho. Aí ele falava bem assim, o Senhor está te capacitando. Aí ele começava a me lembrar das vezes que eu gaguejava muito e ele via que era por causa da minha obediência, que o Senhor estava desenrolando E eu falei bem assim, mas eu tenho vergonha. Aí ele falava bem assim, o Senhor vai tirar essa vergonha. Aí depois ele me falava algumas coisas, aí eu voltava. Aí eu orava, Senhor. Sempre quando eu voltava no meu arrebatamento, ele me cobrou no arrebatamento, porque sempre quando eu volto, eu orava. Quando eu voltava, agradecendo e pedindo para o Senhor assim para me fortalecer, porque às vezes eu volto muito fraca. E eu não estava fazendo mais isso. Aí ele me cobrou para me fazer isso de novo. Aí eu voltei, aí eu fui orar. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu vejo que o Senhor está dando mais uma oportunidade para mim, por tantas vezes de eu ser falha. E eu peço que o Senhor me ajude a andar e me dê força. Aí eu voltei, né? Aí lá veio a apóstola. Tá, aí a gente tava começando normal, aí do nada ela, o Senhor quer te renovar teu dom de línguas. Eu, oi. Eu tava bebendo água e tinha acabado de voltar. Aí quando eu já olho assim, ela tá orando, aí eu, assim, parecia que
quando eu queria falar, assim, parecia que queria sair algo, mas eu não conseguia. Parecia que estava aprendendo. E eu ficava e eu falava assim, Senhor, na minha mente, Senhor, se o Senhor quer falar alguma coisa comigo, fale, que todo essa barreira que está me prendendo me ajude. E quando eu via a minha visão espiritual abrir assim completamente, eu via como se eu estou vendo aqui agora. Eu via como se fosse um meteoro de fogo assim, e ele descia assim rasgando, sabe, o céu, e ele vinha assim. Quando eu via ele batia assim, aí entrava no meu corpo, e aí eu não me aguentei, amados. Eu comecei, não sei nem o que eu estava fazendo. Sei que parecia que eu estava assim conversando com o Senhor. Aí aquele negócio e aquele fogo. E quando eu comecei a chorar, e eu falei bem assim, aí o Senhor me fez lembrar que há muito tempo eu não estava mais me sentindo assim, eu nunca mais tinha me sentido esse fogo. Aí Ele me fez lembrar. E o Senhor falava bem assim, filha, eu quero te ajudar muito mesmo. Eu quero que tu seja muito usada na minha presença, mas tu precisa parar de se prender. Aí Ele falou, agora que tu tá aprendendo. Aí eu comecei a rir, e do nada, sabe, amados, eu ali conversando com o Senhor mesmo, e chorando, me humilhando, pedindo perdão pelas vezes que eu errei. Aí quando eu olho, os anjos já me levantam. Aí parecia que eu tava zonza. Aí chegou na hora, já apareciam os anjos já me botando na nave. Eu, peraí, pra onde eu vou? Aí Ele falou, vai pra guerra. Aí sim, aí eu já tava assim, já com vontade mesmo. Aí eu falei, se for de nave eu vou. Aí eu fui guerrear. Aí quando chegava na hora eu guerreava, e era uma guerra travada. E eu via assim, sabe, amados, e eu vi os demônios vindo com tudo, sabe, para derrubar minha nave. E aquela nave lá era potente, ó, que quando batia, parecia que ela se renovava de novo e voltava pra guerra. Aí chegava na hora, né, e eu lá guerreando. Aí quando chegava o anjo lá, né, aparecia na nave. Aí ele falava assim, desce a nave. E eu falei, mas pra que? Eu tô guerreando. Aí ele falou, desce a nave, tu vai pra batalha agora, tu vai pro campo. Eu falei bem assim, eu não quero, se for assim de espada, não, eu quero ficar na nave. Ele falou assim, você não tem que querer, desce. Aí eu desci, aí ele me dava uma espada. Aí eu falava bem assim, mas o que eu vou fazer? Ele falou bem assim, tu vai guerrear contra aquele demônio ali. Aí eu tava num campo de batalha. Aí os demônios guerreando lá, aí parecia que eu andava assim, me tremendo, e aquele espaço ia se abrindo, e eu passava, e lá tava um demônio assim, amados, era uma coisa muito feia. Ele tava sangrando, e ele tava suando, bufando mesmo, com muita raiva, e com eu não sei explicar a arma que ele tava, mas era uma arma muito feia. E eu olhava pra minha espada assim, aí eu falava assim, poxa. Aí eu olhava assim, ele tava com duas coisas assim na mão. E ele falava, se tá preparada? Aí eu falei bem assim, mas pra quê? Aí quando eu vi, ele já vinha de raspão assim, ó, e eu desviava. Aí eu e ele, sabe, ele jogava e a gente ia mão a mão. Aí eu falava pro anjo, né, que era pra ele desligar o meu corpo totalmente, porque eu não queria machucar ninguém. Não queria que meu corpo mostrasse o que estava acontecendo. E eu começava a guerrear, amados, e aquele demônio era muito forte. E eu só sei que eu cortava ele no meio, e ele ainda se voltava e estava nem aí. E ele todo aberto, e eu, misericórdia, e eu só pedi ajuda do anjo. E chegava na hora, né, e ele falava bem assim, a gente não vai poder te ajudar, essa guerra é tua. E eu falei bem assim, misericórdia. Aí eu pegava assim, eu falei, tá bom. E quando eu começava a imaginar, sabe, mas assim, uma estratégia para me fazer, mas nada funcionava com aquele demônio. Eu cortava ele ainda se voltava. Eu batia nele, ele voltava, e eu começava a coisar. Aí quando eu tava muito cansada, ele me leva até uma parede e começa a me enforcar. Aí eu tava muito cansada, aí eu falava assim, o que eu faço? Aí eu começava a pensar, o que eu vou fazer? E ele já lá pronto, e eu sabia que eu ia perder. Eu já estava assim, não, já era, eu perdi. E quando eu falava assim, não,
não vai adiantar eu fazer nada. Eu tenho que imaginar. Aí eu começava assim, a imaginar uma batalha na minha mente. Aí eu falava assim, todas as fortalezas vão se quebrando. Aí ele ia se enfraquecendo, aquele demônio, ele gritava, não, tu conseguiu, descobriu o ponto fraco. Aí eu peguei, aí quando ele caía no chão e se sumia e virava só uns pó, sabe? Aí quando eu caía, eu já estava às 11, eu falei bem assim que eu estava sem força. Aí os anjos me levavam com muita pressa para o céu e me restituía lá. Aí chegava na hora e eu perguntava pro anjo, por que isso? Ele falava, essa guerra é tua. Esse demônio aí estava tentando te prender e tu precisava guerrear com ele para acabar com isso. Aí eu entendi, aí o Senhor falou algumas coisas, fui na minha casa, vi que só pelo fato de eu conseguir descobrir, a minha casa estava construindo mais forte, eu via esse tijolo e eu me animava. Aí chegava na hora, eu ia e conversava com os anjos, aí eu voltava, e essa foi a minha experiência. A minha experiência dessa madrugada, ela foi um pouco parecida com a de ontem, sobre batalha espiritual. Assim que a apóstola Janaína ela ministrou na minha vida, e ali eu via os anjos do Senhor, e eles falavam assim para mim, você não vai no céu, também não vai no inferno, você vai ficar aqui na terra, e eu vou te levar em um campo de batalha. E ali eu fazia as perguntas dos anjos, e eles iam confirmando. Nisso, irmãos, eu sabia que eu estava dentro da igreja, porém eu não conseguia enxergar a estrutura da igreja. Era como se o céu estivesse bem próximo da minha cabeça. Eu levantava os meus olhos, eu olhava, irmãos, eu via as estrelas. Eu via assim um céu na cor assim meio que azul, meio que roxo. E eu vi, irmãos, um anjo como eu nunca tinha visto assim nitidamente, voando bem próximo de mim. Nisso que ele voou bem próximo de mim, eu parei e eu fiquei pensando, meu Deus. E aí o anjo ele me disse assim algo que há algum tempo eu não ouvia ele dizer para mim nos meus arrebatamentos. Ele dizia assim, tenha fé. A outra palavra que ele dizia foi a mesma palavra que o Senhor falou para Lili, tenha fé e tenha foco. E eu vi aquele anjo passando, irmão, assim na minha frente, assim no alto, e me arrodeando. Eu vi ele batendo as asas. Irmãos, em nenhuma das minhas experiências eu nunca vi um anjo tão nitidamente como eu vi. E ali eu tive a certeza que era o Senhor mais uma vez revelando. E ali, irmãos, se apresentava um homem do meu lado, e ele dizia assim, eu ouvi aquilo que você falou ao meu respeito ainda ontem. E eu perguntava o nome daquele homem, e aquele homem se apresentava como Noé. E eu me lembrei, irmãos, que ontem quando eu cheguei em casa pela madrugada, eu estava conversando com a minha esposa acerca de Noé, e eu conversando com ela acerca de Noé, a gente dormiu. E ele falou isso, irmãos, que ele ouviu. Então, quando ele disse isso, irmãos, eu senti no meu íntimo, lá dentro do arrebatamento, que quando a gente fala o nome de algum profeta da Bíblia, algum anjo leva essa informação para os profetas. Eu sentia isso dentro do meu íntimo, queimando, ardendo. Porém, o anjo não falava nada. Eu só sentia esse sentimento. E ali, irmão, nisso eu comecei a ver o campo de batalha espiritual. E ele dizia assim, essa é a guerra entre os dois mundos. Aqui, quando vocês estão orando, veja o que acontece. E ali, irmãos, eu vi os demônios voando. E naquela guerra e etc, eu via um certo homem, que ele estava acorrentado. E eu dizia assim para o anjo, anjo, ele está no inferno? O anjo ele respondia dessa forma, ele está nessa batalha que você está vendo. E eu via, irmãos, eu ia caminhando na direção dele. Estava eu, mais 2 anjos e Noé. E a gente caminhando, irmãos. Esse homem, ele estava com uma Bíblia na mão esquerda. Essa Bíblia, ela estava pegando fogo.
ela estava em chama, e ele estava querendo ler, e ele estava todo acorrentado, e somente a mão esquerda estava livre. E ali, irmãos, ele estava gritando, sabe, assim, se esperneando e etc. E ali o anjo falava que ele estava em uma tremenda batalha espiritual. E aí o Senhor falava bem assim: mas ainda tem esperança para ele. E aí, irmãos, a gente lá vendo aquela guerra, e o Senhor dizia bem assim para mim: vai para a guerra. E eu comecei a guerrear contra os demônios. E eu guerreando, o Senhor falava bem assim para mim: vocês não têm noção. Ninguém tem noção que quando vocês estão aqui orando, há uma palavra que é liberada aqui no reino espiritual, que vai alcançando as pessoas. E essas pessoas, de uma certa forma, elas são tocadas. Aí o Senhor começava a falar, pessoas que muitas das vezes elas acordam pela manhã com sintomas de depressão. E às vezes, dependendo assim do nível de oração, de batalha espiritual, o Senhor não permite que esses demônios, eles venham entrar dentro da casa das pessoas. E ali, irmãos, eu vi assim o meu corpo parado, irmãos. E os demônios, eles falavam bem assim para mim: vamos te prender aqui nesse campo. Eles falavam dessa forma. Aí o anjo olhava para mim e dizia assim: não tenha medo, não tema o que ele está dizendo. E ali, irmãos, eu entendia que os demônios, eles queriam me aprisionar naquele campo de batalha. E aí eles tentavam, irmãos, assim, tocar no meu corpo, e eles não conseguiam, irmãos. E aí eu vi os anjos trabalhando. E aí nisso, irmãos, aquela guerra ela cessava por um instante, e ela continuava entre os anjos e entre os demônios. E ali, irmãos, Noé, ele me falava algumas coisas. Por exemplo, ele me falava acerca dos dons espirituais. E ali o Senhor começava a falar o que Deus ele tem para fazer nesse ano. Algumas coisas eu não vou poder compartilhar, mas assim, irmão, se esforce, porque grandes dons o Senhor ele vai derramar sobre a igreja do Senhor. Escute bem o que eu estou lhe dizendo, se esforce. E ali nisso, o Senhor começava a me dar, tipo assim, técnicas de a gente usar os dons espirituais, o dom da palavra, o dom de cura, o dom de discernimento espirituais. E eu via os demônios assim muito furiosos. E ali passava essa parte, né, acerca dos dons espirituais que o Senhor tem para fazer na igreja esse ano de 2022. O Senhor me falava sobre a cidade de Uruaçu, né, algumas coisas que o Senhor tem para fazer lá, né, em relação aos dons espirituais também. E ali, irmãos, para finalizar, o Senhor falava bem assim: diga para a minha igreja que aquele esporte de luta, de MMA, isso eu reprovo. Não fui eu que criei, o Senhor falava. Foi os demônios que deram a sabedoria para o homem. E diga para a minha igreja que eu reprovo quem assiste. O Senhor falava: tem pessoas dentro da minha casa que acompanham, e eu reprovo, porque ali o Senhor falava, gera dinheiro, gera toda uma corrupção. O Senhor não se agrada que pessoas venham se machucar. O Senhor falava, ali é pessoas se batendo, e ali eu sou o templo dentro da vida das pessoas. E o Senhor falava que reprovava, irmãos. Essa foi a minha experiência. Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com um texto que está lá em Ezequiel capítulo 34, versículo 11 e 12, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Amém, amados irmãos? Você ouviu experiências maravilhosas, né? Experiências assim sobrenaturais de arrebatamento, coisas a qual o Senhor tem falado nesses últimos dias. Quem conhece nosso testemunho sabe
que outrora éramos uma igreja de porta larga, e o Senhor teve misericórdia, né, no ano de 2021. Ano passado nós começamos a orar, começamos a clamar, a buscar o Senhor, e o reino espiritual foi descortinado, né, em nossas vistas, e o Senhor, né, começou a levar pessoas em arrebatamento, começou a mostrar coisas lindas, coisas maravilhosas e coisas tenebrosas também. Amém, queridos? E você ouviu as experiências, você vê, irmãos, resultado de muita oração, resultado de muito sacrifício, resultado de muito clamor. Não é isso, apóstola? É isso, e tudo isso é consequência de uma busca incessante pelo Espírito Santo, por uma vida de intimidade com o Senhor, marcada por renúncia, né? Desde que o Senhor começou a ensinar-nos, a doutrinar a sua igreja, irmãos, o mundo espiritual tem se movido, a manifestação da glória de Deus tem sido intensa, e aonde tem resultado nas grandes experiências de arrebatamento, os grandes testemunhos que têm acontecido aqui na Igreja Shalom, aqui em Manaus. E tudo isso eu vejo como mais profunda manifestação do amor de Deus, que tem sido revelado a nós e que tem sido notório dentro de cada correção, de cada aviso, de cada consolo que o Senhor traz para a igreja, né, através dessas experiências maravilhosas. E nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Amém. Amém, glória a Deus. Então eu espero que essas experiências, esses testemunhos tenham sido proveitosos para você. Espero que você tenha ouvido e retido, né, algo de grande valor para a sua vida, e que isso venha transformar e abençoar a sua vida. Amém, apóstola? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresentamos agora cada ouvinte, Senhor, cada irmão, irmã, meu Pai, que pararam, Senhor, para ouvir, Pai, essa oração, para ouvir essas experiências, Pai. Eu peço que o Senhor levante uma igreja, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, santa, uma igreja, meu Pai querido, Pai amado, que ora, que busca, que te clama, Senhor, que clama a Ti, Pai querido, Pai amado, remove do nosso meio todo o embaraço, toda pedra de tropeço, Senhor, e que possamos, meu Pai querido, Pai amado, viver o sobrenatural, viver a plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Então continua guardando, continua protegendo, Pai, e Senhor, visita também, Pai, leva as suas experiências, leva, meu Pai querido, Pai amado, a Tua presença aos Teus filhos, Pai, abençoa a cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado dessa fronteira.